passo agora para a palestrante, que é a doutora Adriana Fregonese. Adriana, super obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. A Adriana é psicóloga, é coordenadora de psicologia do HCOR, aqui em São Paulo, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde na Santa Casa de São Paulo, também é professora nos cursos de pós-graduação e de graduação na Santa Casa de São Paulo, e a Adriana tem um enfoque, o estudo dela, o doutorado dela, enfim, o enfoque é na questão da maternidade, né, da questão de ser mãe, o que é ser mãe, o que implica ser mãe, né, e todas essas questões. Então, passo agora, para não tomar mais tempo, para a Adriana. Vamos ouvir um pouquinho o que a Adriana tem para dizer para as mulheres, enfim, especialmente aquelas que têm mãe ou que cuidam dos mais idosos da casa. Porque não é só o cuidado. O cuidado, quando a gente fala de cuidado, o papel da mulher nos cuidados, a gente sempre associa imediatamente com as crianças. Mas vai muito além disso. Envolve os mais idosos da casa, muitas vezes envolve o marido também, por conta dessas dinâmicas que a gente, enfim, coloca na cabeça, culturalmente, enfim, psicodinamicamente. Daí a Adriana que vai poder explicar isso melhor. Adriana, a palavra é com você. Boa tarde a todos. Bia, é isso mesmo, a fala vai ser direcionada para a questão da maternidade, das grávidas principalmente, das mães aí de crianças, pré-adolescentes, mas eu quero que isso crie uma reflexão ampla para todas aquelas que exercem o cuidado, ou aquelas que têm aí os filhos como livros, né, como trabalhos, como projetos que cuidam disso também. Então, eu vou falar nesse sentido. Primeiramente, eu quero agradecer a organização do evento, principalmente, em especial, a figura da Bia, que me fez o convite, e a iniciativa de vocês de falar de um tema que é tão polêmico, mas que é tão necessário, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo. Uma sensibilidade que eu acho que vai salvar vidas aí, muitas vidas, e prevenir muitos adoecimentos. Quero cumprimentar também a professora Carla, que falou de uma forma tão leve, né, de um assunto que condensa tanto sofrimento, né, fez uma síntese aí muito importante para a gente refletir, para me dar um gancho aqui também para as questões que eu vou abordar. Eu vou tentar compartilhar a minha tela. Todos veem? Ok. Bom, partindo dessas questões que a gente está levantando aqui, né, o que é saúde mental, como cuidar de saúde mental, eu posso dizer que, assim, como a gente cuida da nossa saúde física, é importante que a gente possa olhar para a nossa saúde mental como algo essencial para a integridade do ser humano, mas às vezes fica tão difícil de olhar para a saúde mental, até porque envolve ações que a gente precisa identificar e a gente precisa minimamente saber conceituar, então, o que é saúde mental. Claro que saúde mental tem um conceito bem mais amplo. Aqui, em linhas gerais, eu quero dizer para vocês que a gente pode pensar na questão da qualidade de vida em relação aos nossos processos cognitivos, né, e o nosso equilíbrio emocional. Só aí, processos cognitivos e equilíbrio emocional já dá pano para manga para a gente tentar entender o que significa isso. Mas eu deixei aqui em destaque nesse quadro, né, que eu acho que é muito importante a gente aprender a lidar, aprender a administrar as situações, e eu gosto muito dessa palavra aprender, porque é o que nós estamos fazendo o tempo todo, né? Aprender a lidar com as emoções, a manejar as emoções, as adversidades que a vida vai nos apresentando, sem nos comprometer e sem comprometer ao outro. Nossa, que desafio grande esse, né? De fato. Por isso que eu gosto da palavra aprender. Não se sintam cobrados de que a gente tem que saber sempre como responder, que a gente tem que saber sempre como manejar as adversidades da vida. Nós temos como compromisso ao longo da vida aprender conforme as coisas vão ocorrendo. A gente vai usando experiências da nossa história de vida, do passado, para enfrentar os desafios, né? Enfrentar é outra palavra que eu vou usar bastante aqui nessa nossa conversa, tá? Então, só a título de curiosidade, a gente tem no Brasil, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, né, os últimos dados de 2020,
9% da nossa população, em torno de 21 milhões de pessoas, apresentam algum tipo de transtorno de ansiedade, um dos maiores índices do mundo. Claro que aqui, por N situações, por N motivos, que a gente não vai conseguir desmembrar agora, mas acho que é um dado por curiosidade, para a gente entender também essa questão que a professora Carla também levantou, quanto ao uso das medicações, né? Quanto à patologização de algumas questões que estão refletindo na nossa qualidade de vida. 5,8% da nossa população sofre de depressão, mais ou menos 12 milhões. Então, a maior taxa da América Latina e o 5º país no mundo. É um alerta isso, é um alarme para a gente poder pensar o que estamos acometendo, o que acontece, como é que nós podemos cuidar disso. De novo, eu vou me referir à professora Carla em algumas situações, porque eu acho que ela já levantou essa bola, né, para a gente poder ponderar tudo isso que nós vamos discutir. Quero trazer essa imagem de vários plugs, né, das tomadas aí ligadas, para fazer um reporte com a questão da sobrecarga. O que é sobrecarregar? O que é estar em sobrecarga? Então, a gente pode entender tudo aquilo que excede uma carga normal. E aí, acho que a questão é, qual é a diferença entre o normal e anormal? Cadê essa régua? Onde é que a gente consegue fazer essa medida? Que parece que a gente vem acumulando funções sem muita crítica, sem muita reflexão. Então, achei que essa imagem, ela reflete muito bem onde nós estamos estendidas, ligadas, né, plugadas. E quero também, com isso, introduzir esse conceito para a gente pensar, que é o conceito do estresse. O estresse é uma reação psicofisiológica, emocional, física, que quebra a homeostase, que quebra o nosso equilíbrio. E, para enfrentar o estresse, a gente depende das nossas respostas, que são físicas, são emocionais e são comportamentais. Esse repertório de respostas vai nos levar a uma situação de ajustamento, a uma situação de adaptação. E a gente vai fazendo um esforço cada vez maior para conseguir se adaptar. E quando a gente se adapta, a gente acaba entendendo que aquilo pode ser feito, entendendo que aquilo pode ser considerado, pode fazer parte da nossa vida, e a gente perde um pouco desse crivo, então, da sobrecarga. Porque se a gente consegue fazer, a gente vai fazendo ao longo do tempo, isso vai fazendo parte da nossa vida. O estresse, ele não é necessariamente de todo ruim, né, do ponto de vista científico, porque uma certa carga de adrenalina nos ajuda, então, a ter um desempenho que é individual, que é importante, às vezes, para cumprir um trabalho, para cumprir uma função, traz uma sensação boa de desafio, de ânimo, de motivação, que é o estresse que a gente chama de positivo, é aquilo que nos ajuda a enfrentar e a desafiar as adversidades. Mas em doses elevadas ou por um longo período de tempo, a gente tem o estresse que é negativo, que é o distresse, traz uma fonte de adoecimento, de sofrimento, tem um alto impacto na nossa saúde física, na nossa saúde mental, prejuízos sociais, prejuízos econômicos. E quando a gente percebe ou quando a gente se dá conta, nós estamos numa fase um pouco adiantada desse adoecimento. Até para trazer, para ilustrar um pouquinho aqui, coloquei aqui a questão dos sinais, dos sintomas, da repercussão do estresse na nossa vida, a gente pode entender isso por fases, né? Esse crescente dividido em fases. A fase de alerta é quando a gente tem reações como taquicardia, tensão muscular, boca seca, a sensação de estar sempre em alerta, né? Quando eu estou em casa, eu estou pensando o que está acontecendo no trabalho, quando eu estou no trabalho, eu estou pensando o que está acontecendo em casa, então parece que esse funcionamento, ele nunca entra numa sensação de repouso, ele está sempre em estado de alarme. A fase da resistência, que é quando a gente já tem uma sensação de desgaste já generalizado, falhas de memória, falta ou excesso de apetite, distúrbios do sono, disfunções sexuais, sintomas de ansiedade. Então, é algo que já está gritando um pouco mais. A fase da quase exaustão, quando a gente tem o cansaço e a fadiga crônicos, a gente tem algumas manifestações como dermatites, picos hipertensivos, tonturas, enxaqueca, alteração de sono, baixa autoestima, e eu diria que nessa fase
mais difícil até a gente entender e a gente perceber que isso está caminhando para um adoecimento, né, e pedir ajuda. É um funcionamento um pouco, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, não tem espaço para um adoecimento, não tem espaço para uma reclamação. E a fase da exaustão, que aí a gente já se preocupa imensamente, porque traz repercussões de doenças cardiovasculares, diabetes, doenças autoimunes, né? Impacto nas relações interpessoais, porque nós estamos frequentemente com sintomas ansiosos, sintomas depressivos, agressividade, a irritabilidade, e aí a gente perde um pouco dessa discriminação de tudo isso que está nos acometendo e acontecendo. E aí, onde impacta mais? Nas nossas relações interpessoais, né? Principalmente na nossa família. E para fazer o trânsito, então, dessa temática com a relação da questão da maternidade, eu trouxe aqui também uma provocação, que é a frase ser mãe é padecer no paraíso, né? Essa pergunta, esse questionamento, né? Que paraíso é esse, né? Que idealizaram e que colocaram para as mulheres, né? Sem ponderar toda a sobrecarga e tudo aquilo que acomete uma gestação ou cuidado com uma criança. O que nós temos cientificamente é que, historicamente, do ponto de vista da saúde mental, a gestante, principalmente a gestante, ela foi muito pouco assistida, porque justamente se acreditava que a fase da gestação era uma fase plena, era uma fase de alegria, né, era uma fase que não tinha comprometimentos de saúde mental para a mulher. E a gestação era sempre vista como esse período de tranquilidade, né? O mundo está se acabando, as pessoas estão brigando e a mulher está concentrada em gestar o seu bebê, então ela teria um baixo risco de adoecimento mental. A gente sabe que, hoje a gente sabe que isso não é válido, e sabemos também que os transtornos e os sintomas psiquiátricos são frequentes durante a gestação, principalmente no primeiro e no terceiro trimestre da gestação e nos primeiros 30 dias do pós-parto, que é o chamado puerpério. Primeiro trimestre, né, no início da gestação, é quando tudo está começando a mudar, está começando a se transformar, e o terceiro trimestre é quando a mulher está sendo preparada para uma outra transformação, que é a chegada da criança. Tá? Então, são períodos mais sensíveis de adoecimento. Então, os estudos de prevalência de saúde mental, eles são comprometidos, porque a gente tem as características do período gestacional, os sintomas próprios da gestação, que se sobrepõe com sintomas de ansiedade, com sintomas de depressão, e fica difícil de fazer a separação, né? Por exemplo, a mulher grávida naturalmente pode ter fadiga, cansaço, alterações de sono, de apetite, de peso, de libido, pode ter diabetes gestacional, disfunção tiroidiana, anemia, e tudo isso confunde, num primeiro momento, um diagnóstico de transtorno psiquiátrico, e aí esse quadro ele vai se agravando, porque ele é difícil de ser identificado, e nós não temos também no nosso sistema de saúde, talvez, uma atenção voltada para a saúde mental da gestante. A gente tem o pré-natal, médico, de enfermagem, mais um pré-natal psicológico, e em poucos serviços isso é oferecido, então ela também não tem esse espaço, né, de poder dizer o que ela sente, além do exame que o médico faz, que é medir a barriga, olhar como estão os batimentos cardíacos, né, como seria criar um espaço para que ela pudesse trazer um pouco desse sofrimento. Quero trazer para vocês também a reflexão que, assim, a gravidez, toda a gravidez, ela traz um desafio emocional adaptativo, né? Ela é a oportunidade que nós temos de aprender, de amadurecer. E para que isso aconteça, né, para que a gestação aconteça de um modo saudável, emocionalmente saudável, precisa acontecer duas coisas do ponto de vista psicológico. A mãe desenvolver uma ligação afetiva com o feto e encontrar satisfações nesse processo de gestação. E aí vão se enviesando as questões que a professora Carla levantou na fala dela também. Desejava ser mãe? Desejava porque eu planejei, porque eu considerei, ou porque a família quis, ou porque o marido quis, né? E tenho satisfação em me sentir grávida, estar no corpo de grávida, albergando uma vida.
tenho condições de fazer uma ligação afetiva agora, nesse momento, mas eu queria estar estudando, eu queria estar fazendo um outro trabalho. Como é que é deslocar esse desejo, né, para uma criança? Então, olha o trabalho emocional que essa grávida tem, mesmo tendo planejado, mesmo tendo esperado e desejado essa gestação. Na verdade, isso é um processo adaptativo que é normal e que é esperado. Toda vez que a gente tem uma situação que exige de nós uma mudança de identidade, que exige uma responsabilidade, um amadurecimento, é normal a gente se questionar se queria mesmo, né? Mesmo tendo um desejo, mesmo tendo uma programação. Então, do ponto de vista emocional, se eu tiver ligação afetiva com o feto e gratificação nesse processo, eu vou ter um processo gestacional do ponto de vista saudável. Não quer dizer que não vai haver sofrimento, ou que não vão haver questões que demandem esforço, que demandem adaptação. A gente tem aí algumas mudanças culturais também que levam a mulher hoje a desenvolver outros trabalhos, outros desejos ao longo da vida, a maternidade acaba sendo adiada. E do ponto de vista médico, essa idade materna mais avançada traz um pouco mais de dificuldades, porque traz também um rótulo de gestação de alto risco, e que pode também gerar algumas dificuldades a mais de adaptação, porque nós temos uma evolução tecnológica e científica hoje que cuida muito bem dessas mulheres, mas que aumenta muito a morbidade para os aspectos psicológicos, porque o principal tratamento, muitas vezes, são internações sucessivas, repouso prolongado, controles rígidos com dieta, né, procedimentos invasivos, intrauterinos. Então, entra mais a preocupação, mais uma preocupação, como eu vou me afastar do trabalho, como eu vou deixar de fazer minhas atividades para cuidar disso, como é que eu vou me ver como gestante e como doente, parece que são duas coisas que não combinam, né? Então, a gente tem todo um cenário que não combina muito bem com essa história de que você está grávida, você não tem também do que reclamar, porque você foi abençoada, você teve um dom, e você tem que estar feliz com isso. E se a gente tem um cenário aí um pouco difícil, se tem uma intensidade emocional que a mulher já está passando por um processo adaptativo, de ajustamento dessa nova fase, eu tenho a identificação de um fator de risco, e não só por conta da idade materna avançada, a gente tem mulheres jovens que também têm fatores de risco, temos malformações no feto, tem mulheres que tinham algum tipo de adoecimento, que adoecem durante a gestação. Tudo isso vai precisar de um cuidado obstétrico diferenciado. Isso pode, sim, ser um evento estressor. E trazer essa mulher para os cuidados da hospitalização gera muitas questões emocionais. Primeiro, que parece que morre um pouco aquela gravidez que foi idealizada, né? Aquela gravidez livre de intercorrências, aquela vida que ela, desde menina, foi plantado no imaginário dela, que ela teria um bom casamento, que ela teria uma boa maternidade, que ela construiria uma família exemplar. Então, aqui já começa a ter alguma coisa que não está certa. E não é que não está certa, é uma diversidade da vida. São coisas que vão acometer as mulheres, né? Então, essa cultura diante da gestação, né, que foi subjetivando as mulheres, muitas vezes atrapalha nesse sentido desse entendimento. E aí essa mulher, ela pode desenvolver um processo de luto, ela perde aquilo tudo que ela idealizou para viver uma condição de gestação marcada por hospitalização, marcada por exames invasivos. Além disso, ela tem essa autoestima questionada, porque isso acontece com ela, então será que ela não é tão mulher assim, ao ponto de segurar a gestação, ao ponto de gestar bebês saudáveis? Pode ter uma sensação de culpa, de raiva, de tristeza, de medo, alteração das dinâmicas familiares, da dinâmica social, da dinâmica laboral, porque ela pode estar muito tempo fora do trabalho, de licença. Muitas mulheres, a gente sabe que isso acontece no nosso país, elas perdem o emprego por estarem grávidas e por precisarem de cuidados médicos, né? Nós temos muitas mulheres trabalhando num sistema que a gente até pode chamar de escravatura, né, de longas horas de jornada de trabalho, mesmo estando gestantes, e que a própria questão laboral pode levar a esse adoecimento, pode levar ao aumento do estresse, pode levar até aos partos prematuros.
Pensando um pouco no nosso contexto socioeconômico aí no Brasil, a gente ainda tem uma questão que marca o feminino, né? Para muitas mulheres, a gravidez e a maternidade ainda é a única forma de determinante do feminino. Isso quer dizer que muitas dessas mulheres talvez não tenham acesso à educação, talvez não tenham acesso a um trabalho com dignidade, não tenham acesso a uma possibilidade de pensar qualquer outro desejo, qualquer outra forma de ser mulher, a não ser pela gravidez e pela maternidade. Tudo isso também implica na construção desse ideal de gravidez e nessas condições que essas mulheres depois vão sendo reportadas na criação e na educação desses filhos. A gente tem demandas aí que são muito contemporâneas, né? Na década de 80, teve todo esse movimento da convocação da participação paterna, né, para ajudar nos cuidados do bebê, nos cuidados com os filhos. Então, passa a deixar de ser tarefa apenas da mãe, para o homem também ser convocado. Mas é que não é bem assim, não é tão linear, né? Tem muitas mulheres que também não conseguem deixar ou delegar essas tarefas, ou convidar os seus maridos para que possam ajudá-la, não ajudá-la, mas assumir a corresponsabilidade, né? Tem muitas mulheres que se entendem responsáveis por isso, tem muitos homens que se entendem não responsáveis por isso, então isso não faz sentido para ele ter essa participação. E aí nós vivemos, então, um momento que a gente pode até pensar como momentos de transição. E tem muitos homens, sim, né, que depois do período aí dos anos 80, passaram a assumir essa responsabilidade, muitas vezes sozinhos, né, muitas vezes tomando frente a todos esses cuidados. E eu acho que nós podemos pensar esse momento histórico que a gente está vivendo, 2020, 2021, que as famílias estão todas compartilhando a casa, o trabalho e a escola no mesmo ambiente, talvez seja um marco histórico que, mais uma vez, os pais estão sendo convocados. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Como os meninos aí estão se adaptando, se ajustando e tentando aprender. Olha de novo a palavra aprender, né? Como nós podemos aprender a sermos diferentes como pais e como mães, não porque é uma necessidade, mas porque é uma corresponsabilidade. E talvez, tanto para homens quanto para mulheres, esse momento de grandes demandas possa nos ajudar a refletir sobre isso, pode ser um ponto histórico aí importante. Já que a gente tem, culturalmente, né, do ponto de vista afetivo, a gente fala agora de casal grávido, então, casal grávido também implica essa participação paterna também no processo gestacional. A gente também fala muito em depressão pós-parto materna, mas e a depressão pós-parto paterna? Ela existe, e ela existe também durante o processo da gestação, só que os homens ainda são pouco olhados no sentido da ciência, né, como uma necessidade, como um cuidado que precisa ser ofertado para esse homem. Ele também está passando por momentos de estresse, ele também está fazendo seus ajustes frente a uma mudança de identidade. E não é porque ter um filho pode-se pensar que naturalmente vem o segundo, vem o terceiro, sem ajustes. É muito diferente não ter nenhum, ter um e ter dois, e por aí afora. E aí a gente tem também um contexto de famílias, né, que vem mudando ao longo da história. A gente tem famílias de muitas pessoas, de 3 pessoas, de 2 pessoas, de casais homoafetivos, né, e tudo isso demanda, então, um ajustamento para as questões da maternidade. Quero resgatar também um pouco dessa questão contemporânea, né, que vai impactando a construção da subjetividade do feminino. O que se espera de uma grávida? Como que uma grávida tem que se comportar? Como que ela tem que aparecer para a sociedade? Feliz, alegre, fazendo book? O que se espera da mãe no primeiro momento, né? Como que ela tem que se apresentar como mãe e como mulher? E a gente tem algumas questões sociais, hoje culturais, que preocupam um pouco, não pela forma como elas acontecem, né? Não é uma crítica a esses eventos, mas é uma reflexão, eu quero trazer uma reflexão, o quanto isso impacta essa construção, essa idealização da maternidade, principalmente para quem ainda é criança e está experimentando tudo isso e que vai idealizar e que vai sonhar como é ser mãe.
A gente tem as questões, por exemplo, do chá de revelação, que hoje é um evento que precisa ser muitas vezes público, marcado pela surpresa. Os pais, muitas vezes, eles não sabem o resultado do exame, eles entregam o resultado para um organizador do evento, que vai fazer a revelação nesse dia. De novo, não é uma crítica, né? Eu acho que cada um pode ponderar como conduzir isso na sua própria vida, mas eu fico pensando o quanto isso vai impactando o nosso aprendizado, né? Eu trouxe até uma imagem aí do nascimento do menino Jesus, que é uma imagem singela, né? De algo totalmente desprovido do glamour, da festa, para aquilo que a gente tem hoje para comemoração. E também para trazer uma reflexão para as mães que perdem os seus filhos, né, que têm um óbito fetal, que têm uma intercorrência, como que elas se colocam diante da sociedade se estava todo mundo esperando o chá revelação, né, o mêsversário, que agora é muito comemorado, tudo isso implica numa indústria por trás, tudo isso são elementos que vão compondo essa subjetividade, né, então as mulheres que não têm uma condição econômica importante para isso, acabam se sentindo menos mãe, acabam se sentindo faltosas nessa relação com o filho. São questões para a gente ponderar, são questões para a gente pensar. Eu não vi ainda estudos científicos falando disso, mas eu ouço muitos relatos por colegas e das minhas próprias pacientes, né, o quanto isso pesa para uma mulher, porque é entendido como normal, é entendido como natural. Fazer o book, secar a barriga, né, e trazer aí as fotos publicadas uma semana, 2 semanas, né, isso é da ordem do impossível, né, como a professora Carla falou, que mulher que é essa, que consegue dar conta de tudo, que consegue estar maravilhosa durante a gestação, uma semana depois pós-parto, então, fica uma sobrecarga que nós acabamos entendendo como algo que precisa ser seguido. E aí, um sofrimento vai se instalando, porque não consegue se chegar nesse ideal de gestação, nesse ideal materno. Trouxe aqui outras falas que são muito comuns, né? Você está grávida, mas não está feliz? Como que isso não combina? Né? Tem que estar feliz o tempo todo, tem que agradecer o tempo todo. Tem muitas mulheres que sentem raiva ao longo da gestação, tem muitas mulheres que sentem o peso disso, e elas não têm esse espaço para poder compartilhar, ou para poder falar, sem que também possam ser julgadas, né? De quanto isso incomoda fisicamente, de quanto sente dores. Claro, tem os ganhos e tem os prejuízos de cada fase da vida que nós estamos vivendo, mas eu estou tentando trazer aqui para aquilo que a gente recebe nos nossos consultórios e nas unidades hospitalares, quando esse sofrimento ganha voz, quando a gente tem uma situação que é ameaçadora, que a gente não consegue manejar de modo eficaz, a gente acaba caminhando para aquelas fases do estresse, e isso vai trazer um desequilíbrio psicológico e fisiológico para a saúde da gestante, impacta diretamente. Tem aqui algumas coisas que a gente pode prestar atenção, como fatores que trazem um alto grau de estresse na gestação, né? Cientificamente, isso já é elencado para a gente poder olhar e ofertar um cuidado, não necessariamente que vai acontecer um adoecimento mental, mas é a oferta de um cuidado, é prevenção. Gravidez que são extremamente desejada ou indesejada, em histórico de infertilidade prévia, históricos de abortamento, de óbito fetal, essas mulheres não podem nem expressar o seu luto diante da sociedade, elas sempre vão encontrar alguém que vão dizer para elas, você é jovem, você pode ter outro filho, né? Ou você nem o conheceu, né? Não tem sentido ficar assim. E se tivesse algum comprometimento, alguma malformação, ainda elas correm o risco de ouvir, foi melhor assim. Imagine como sua vida teria sido difícil se essa criança tivesse nascido. E aí toda essa emoção e todo esse sentimento de um processo de luto que se instala, ele fica reprimido e ele fica entre o casal, que muitas vezes pode ser levado à separação, porque eles não conseguem falar disso e não conseguem manejar essa situação. Mulheres sem filhos vivos, né, ausência de suporte social, mau enfrentamento de perdas e complicações de gestações anteriores. Tudo isso pode nos chamar a atenção para um alto grau de estresse. Não é regra, mas é o que pode startar um cuidado.
Ponderando tudo isso, o que hoje a gente entende hoje cientificamente é que a gravidez não protege as mulheres do adoecimento mental. A gente tem pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, que correlacionam a associação entre complicações obstétricas, mesmo as mães de bebês a termo, né, que nascem com 40 semanas de gestação, essas complicações podem acontecer associadas a sintomas de ansiedade e a sintomas de depressão. Os fetos de mães com alto nível de ansiedade geralmente têm altas taxas de batimentos cardíacos, e os altos níveis de ansiedade pré-natal foram associados com pessoas que têm pensamentos negativos e mais preocupações. Então, tem mais dificuldade de manejar as suas emoções, tem mais dificuldade de manejar o estresse pela qual elas estão sendo submetidas. Altos níveis de ansiedade interagem com altos níveis de depressão. Então, hoje o que a gente sabe é que a depressão pós-parto, ela está intimamente relacionada com o período gestacional. Por que ela é chamada pós-parto? Porque é o momento que muitas vezes ela é diagnosticada, ou muitas vezes é o momento que ela pode ser percebida, mas ela tem uma relação com a gestação e muito provavelmente de altos níveis de ansiedade. E sem pensar que assim, né, para a mãe fazer o cuidado, ofertar o cuidado para o bebê, ela precisa se concentrar nessa nova relação que está iniciando. Ela está iniciando um relacionamento novo com esse bebê. Primeiro mês ele é terrível nesse sentido, né? Porque precisa entender o funcionamento do bebê. Você tem uma mãe muitas vezes operada porque ela fez uma cesárea, ela também está se restabelecendo. Então, conduzir essa rotina pode ser algo muito cansativo e que se já tinha sintomas de adoecimento mental anterior, é esse momento que a bomba explode. É preciso lembrar que, assim, nem tudo é adoecimento, tá? A gente tem presença de sintomas de ansiedade, depressão durante a gestação, isso é comum de acontecer. Mais ou menos 70% das gestantes no mundo desenvolve sintomas depressivos, porque faz parte desse momento de adaptação. Mas o que diferencia é que 10 a 16% dessas mulheres vão desenvolver uma doença, depressão. Então, isso é importante, isso nos chama atenção, porque é muita gente pensando no contexto mundial. De novo, os sintomas são dificultados, o diagnóstico é dificultado pela sobreposição dos sintomas, e aí a gente tem os estudos focando tão na questão do puerpério, mas a gente precisa urgentemente olhar para essa questão do início da maternidade, no início do desejo de engravidar e do início da gestação. Em geral, essas reações, elas podem ser transitórias, por conta desse período de mudança de responsabilidade, tudo aquilo que nos convoca a uma escolha, traz também com isso um peso das suas responsabilidades, né? Essas imagens aqui, ó, me relembra até a deusa Shiva, que a professora Carla citou, né? Cheia de braços, dando conta de tudo. E é nesse momento, então, que essas questões culturais, que essas questões sociais vão se sobrepor, e esse casal pode não conseguir fazer o manejo dessa condição familiar, do que é responsabilidade de um, do que é corresponsabilidade do outro, e fazer essa troca e esse compartilhamento dessas atividades. Se não houver esse ajustamento emocional, né, a gente pode ter uma dificuldade de adesão ao tratamento, tanto de saúde mental quanto aos tratamentos obstétricos, isso aumenta o estresse e prejudica aqueles dois fatores que eu disse para vocês que são importantíssimos no processo de gestação: o vínculo afetivo com o bebê e encontrar uma satisfação durante esse processo de gestação. Pensando nisso, eu quero trazer um pouco para a discussão a questão do trauma psicológico. O trauma ele é o resultado de uma grande quantidade de estresse que excede a capacidade, né? Tá aí de novo a imagem da sobrecarga, dos plugs, da extensão das tomadas, né? Tudo aquilo que provoca excesso pode provocar trauma, pode provocar quebra, pode dificultar o enfrentamento dessa experiência. Existem muitas mulheres que têm, sim, uma passagem, um histórico de trauma, que não querem ter mais filhos, né, por conta dessa dificuldade de enfrentamento dessas situações, e isso impacta diretamente a saúde emocional das crianças.
A gente pode ter eventos traumáticos muito semelhantes de pessoas para pessoas, e aí entra até um julgamento, bom, mas a fulana, a ciclana conseguiu passar por isso, por que que você não consegue? A gente precisa lembrar e destacar que as reações, elas são diferentes de pessoas para pessoas, né? A gente tem experiências subjetivas que falam muito da nossa história de vida e da nossa capacidade para enfrentar. E aí, outro conceito que é importante é o conceito de resiliência, que vai falar dessa capacidade que é ímpar, que é individual para cada um. E a questão é, precisa ter coragem para enfrentar? Ou precisa ter resiliência? Ou precisa ter manejo das emoções e dos pensamentos? E a maternidade, por si só, ela é traumática? Tem prós e tem contras, mas para muitas pessoas ela pode sim ser traumática. Eu acho que eu pulei um, desculpa. Vou voltar aqui para eu não me perder. Muito bem, até agora estamos falando dos problemas, mas quais são as soluções, né? Qual caminho a gente pode seguir? Como a gente enfrenta, o que é o enfrentar o estresse? Primeiro passo, identificar os excessos, né? Põe no papel, faz um diário, faça aquilo que te ajude, faça mapa conceitual, aquilo que te ajuda a identificar onde estão os excessos. Abra possibilidades de enfrentamento. Isso parece que é muito batido, gente, mas é o que cientificamente diz para a gente que funciona. Atividades de lazer. Agora a gente está muito limitado nessa questão do lazer, mas a gente tem ainda criatividade e capacidade para encontrar essas atividades que façam parte da nossa rotina. Claro, escola, casa e trabalho, tudo no mesmo ambiente, né, tudo junto, tudo misturado, também como a professora Carla disse, a gente também parece que fica com dificuldade de abrir espaços. Então, abrir espaços para a hora do almoço, abrir espaços para a hora do lazer, abrir espaços para as atividades que tragam a sensação de bem-estar e de conforto. Isso não é só para os adultos, é para as crianças também. O descanso, a gente precisa abrir esse espaço para o descanso, não só no tempo cronológico, mas mental. Então, onde está a minha chavinha que eu desligo de não pensar no trabalho ou de não pensar na casa? Onde está esse espaço que é meu, que é necessário, que é saudável e que vai me ajudar a aumentar até a minha capacidade, se eu puder ter esse espaço de cuidado, de autocuidado? O contato, né? Cultivar as relações com outras pessoas, mas as relações que sejam saudáveis, as relações que possam contribuir, que possam fortalecer esses vínculos. E buscar sempre formas de autoconhecimento. A ciência não é a única forma de conhecimento humano, a gente tem a espiritualidade, filosofia, as artes, a psicoterapia, né? Então, tudo aquilo que encaixa para cada um de vocês, porque não tem receita de bolo, o que é bom para mim pode não ser bom para o João e para a Maria. Cada um tem a sua forma de buscar esse cuidado, esse autoconhecimento. E buscar ajuda não é sinal de fraqueza e não é sinal de loucura. Só vai a psicólogo quem é louco ou só vai a psicólogo quem é fraco. De novo, eu quero resgatar com vocês a palavra aprendendo, aprender a manejar, aprender a lidar. Nós não nascemos prontos, a gente precisa das adversidades para a gente aprender e fortalecer os nossos recursos de enfrentamento. E uma vez que a gente consegue exercer esse fortalecimento, a gente consegue passar com mais tranquilidade por essas adversidades. A gente sofre menos. Só para contextualizar rapidamente para vocês, eu estava falando da questão da saúde emocional da gestante, como é que isso impacta na vida do feto. Hoje a ciência já sabe que o bebê sente o mundo, que o bebê não é um ser isolado, né? O feto não é um ser isolado. Tem umas fotinhas aí que mostra a foto do ultrassom, a foto do bebê nascido, que tem padrões de comportamento que vão sendo repetidos, tá? Então, o bebê se comunica com o mundo externo e se comunica principalmente numa relação de via dupla, né, com a mãe. Então, nesse momento, é muito importante que a gente saiba, as mulheres grávidas saibam, amenizar o efeito do estresse na sua vida, porque isso vai ter impacto para o seu bebê. Mas, de fato, qual é o comprometimento que a gente tem? Por que isso é importante? Porque o bebê, ele acaba recebendo, via cordão umbilical, corrente sanguínea,
todos os hormônios que nós, quando estamos estressados, depositamos no nosso sangue. Adrenalina, noradrenalina, o cortisol, no caso da depressão, a dopamina, a epinefrina, tudo isso passa para o bebê. Então, a sensação psicológica do bebê é a mesma da mãe. O estado, a perturbação emocional do bebê é a mesma que a mãe está sentindo. Claro que o bebê não tem como discriminar. Minha mãe está triste, minha mãe está deprimida, minha mãe está ansiosa. Não, ele está recebendo adrenalina. Então, ele está com taquicardia, né? Ele está agitado, ele está no mesmo estado de perturbação que a mãe. Se a mãe está entristecida, se a mãe está depressiva, ele também está mais retraído. Então, diminui o batimento cardíaco também do bebê ou aumenta se a mãe estiver ansiosa. E o que isso significa? Os estudos dizem para a gente que nós temos memórias bioquímicas, tá? Então, o nosso futuro, claro que não depende só da gestação, mas é o início, a marca do início da nossa vida. Se tiver falha nisso, vão construindo imprints, marcas que são traumáticas. Olha a questão de não saber manejar, né, de não saber enfrentar. Então, eu preciso ensinar também para esse feto, e de novo a corresponsabilidade da mãe. Existem sintomas de estresse na sociedade, no mundo, existe, vai continuar existindo, mas a gente pode amenizar, mas a gente pode cuidar. Então, quando a gestante consegue fazer esse autocuidado, ela também mostra para esse bebê que existem momentos de bem-estar, existem momentos de estresse, existem momentos de bem-estar, tá? Existe outra forma, que não é só via corrente sanguínea, mas é a via empática e a via comportamental, são formas de amenizar esses efeitos, né? Acariciar a barriga, cantarolar, ouvir música, contar histórias, atividade física extremamente essencial. Tudo isso vai produzindo sensações psicológicas que chegam como informação para o bebê, de bem-estar, de intimidade, de cumplicidade. Olha o início aí das nossas relações humanas. Tá? Tudo isso pode favorecer o processo adaptativo, tanto da mãe quanto do feto. E para ir finalizando, então, quero trazer um pouco para o contexto das mães que já têm suas crianças em casa, né, que precisam se adaptar, de novo, né, a imagem da figura aí com as tomadinhas plugadas, né, e pensar o seguinte, que o impacto da pandemia é para todos nós, né, tanto para os adultos, quanto para os idosos e principalmente para as crianças. E as crianças precisam dos pais nesse momento para aprender a manejar. Eles também não sabem lidar com tudo isso, eles também sentem o efeito do estresse. Então, a saúde mental dos pais impacta diretamente na saúde mental das crianças. A gente tem, vocês já fizeram discussões, né, com questões de violência, né, de outros tipos de situações que estão acometendo as famílias, mas eu quero chamar também atenção para a questão as pessoas que estão utilizando mais o uso do álcool como alívio do estresse, o uso do tabaco, né? Tudo isso está sendo, de certa forma, orientado para as crianças que se lidam com o estresse dessa forma. Então, é um alerta para a gente pensar como essas estratégias de enfrentamento podem beneficiar a família como um todo e não inserir estratégias que podem ser ruins. E por que nós precisamos nos preocupar com a saúde mental das crianças, que a gente já tem tantas outras demandas que a gente estava levantando aqui? Porque se esse estresse também não for bem manejado, a gente abre caminhos para as questões dos transtornos mentais que surgem na infância, tá? E isso vão eclodir, são acumulativos até a fase adulta. Pode levar a doenças, pode levar a sérias incapacidades, né, produtivas, laborais. E o estresse emocional, ele é um fator de risco prevenível. A gente pode, então, criar estratégias, encontrar formas de manejar tudo isso. Antecipar os cuidados é uma forma de prevenção, né? Então, como tudo aquilo que a gente já tem de sobrecarga na vida, pensar em antecipar cuidados é uma forma de cuidado essencial, e talvez isso empurre a gente, ou empurre as mulheres para repensar os cuidados que elas estão executando e como isso pode ser compartilhado, né, com outras pessoas da família.
E para finalizar, como as crianças manifestam, então, os seus medos, a gente tem as expressões de medo, de insegurança, de irritação, de insônia, de agitação. Muitas vezes a criança não consegue nomear, ela não consegue falar sobre isso com os adultos. Então, é importante que os pais falem com seus filhos, eles percebem o que está acontecendo nas rotinas, eles ouvem as notícias, eles têm contato com perdas, e nós estamos vivendo perdas que são coletivas e individuais, né? Então, a criança percebe tudo isso que acomete. Precisa ter um espaço, então, de comunicação, dos pais poderem falar das suas tristezas, dos pais poderem falar das suas dificuldades e também falar para eles como faz para manejar e como faz para cuidar disso. É normal se sentir triste, mas existem soluções, existem caminhos que podem ser construídos. Então, nós estamos todos envolvidos nessa situação. Eu imagino também o quanto isso está difícil dos pais, né, identificarem as suas próprias reações, né? Mas eu acho que é um momento que, se a gente está aqui ouvindo tudo isso, é um momento que nós estamos dispostos a abrir possibilidades de reflexão e, principalmente, possibilidades de cuidado. E quando a gente oferta isso para a criança, a gente gera respostas de segurança, respostas de amparo e respostas de que ela entende e é nomeado para ela aquilo que está acontecendo. Então, para finalizar, eu acho que é importante a gente pensar que a interação familiar nesse momento ela pode estar difícil, mas ela pode ser um grande resgate dos vínculos, né? Isso pode ter um impacto muito positivo, trazer para a vida das crianças mais convívio, mais calma, mais tranquilidade, sem excessos de atividades, mas atividades que tenham sentido para ela. Momentos de oscilação são normais, né? Então, acho que explicar para a criança um pouco da irritabilidade, da raiva, da ansiedade, ajuda eles a enfrentar todo esse caminho. Planejar a rotina familiar, então planeje o dia como se fosse mais próximo do que a gente tinha antigamente, horário para acordar, refeições, horário de lazer, horário de dormir, inserir as crianças nas tarefas domésticas, que também já vai ensinando para os meninos, né, como compartilha os cuidados, tempo dedicado ao lazer, uso de telas, né? Isso acho que é um grande desafio para os pais. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma cartilha no site deles que faz orientações sobre o uso das telas, né? E importante manter o contato aí com outros familiares e com os amigos, encontrar formas, né, de manter esse contato. É fato que, assim, os serviços de saúde mental vão receber, né, isso que vocês estão fazendo agora, discutindo esse tema, vocês estão abrindo portas para quem precisa pedir ajuda, para quem precisa pedir socorro. Alguém falou no início que tem pessoas que nem sabem que estão adoecidas. Nossos serviços de saúde, daqui a um tempo, vão receber essa demanda, não só a demanda de adultos, mas a demanda das crianças, né? Então, a reflexão final a pandemia vai deixar marcas sobre a nossa saúde mental? Já deixou, né? Porque a pandemia ela é democrática, ela chegou para todo mundo. Todos nós fomos afetados de uma forma ou de outra. Então, pensar como vai ser o futuro é uma forma de cuidado e é uma forma que a gente necessita aplicar de cuidado para aqueles que nós amamos. Então, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês, espero que possa ajudar minimamente aí a pensar e a melhorar um pouquinho a qualidade de vida de todo mundo. Obrigada pela atenção. Adriana, super obrigada, super didático. Eu poderia destacar vários aspectos aqui, mas eu gostaria só de reforçar um que você colocou em termos de saúde mental, que é o que a gente do grupo, a Procuradoria da Fazenda, o sindicato, né, Brasília, a gente tem reforçado muito nos últimos tempos. A questão de buscar ajuda, né? A gente não é obrigado a saber, especialmente durante uma pandemia. Não saberia como lidar com meu filho numa condição dessa. E achei importantíssimo você colocar essa questão de que não há receita de bolo, né? Mas o importante é buscar alguma saída. Que existe alguma coisa a que se fazer para, pelo menos, eliminar o sofrimento. Acredito que não, porque ser humano é estar nessa condição, né? O sofrimento é inerente à nossa condição de ser humano, mas pelo menos amenizar,
e fazer com que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida, né? Então, o que eu gostaria muito de destacar da sua fala é essa questão: busquem ajuda, perguntem, essa palestra é super didática, depois a gente precisa ver como divulgar isso em outras frentes, a gente já está pensando aqui, né, Valéria, como fazer isso, porque ninguém nasceu sabendo e existe muito estigma em relação à questão da saúde mental, a gente sabe disso. Não procurar ajuda, infelizmente, pode trazer consequências graves mesmo. Então, fica aí o recado para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, busquem ajuda. E outro ponto que eu gostaria de destacar da sua fala é que eu acho incrível, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo o tamanho da encrenca. Se mulheres são metade da população do planeta e geram, né, dão à luz a outra metade, como que historicamente a saúde mental da gestante foi pouco assistida? Como que não se estuda isso? Então, a gente tem milhões de estudos sobre o feto, né, a gestação, a necessidade de cuidar do bebê quando nasce, enfim, toda essa questão, né, da obstetrícia, da pediatria, e não tem atenção para a saúde da mulher, né? Esteja ela gestante ou logo depois de ser gestante. É para se pensar.